Então, boa noite, pessoal. Nós vamos seguir o nosso estudo, livros Portões da Prática, né, do Shagdo Rinpoche. E eu vou compartilhar com vocês aqui as preces iniciais para a gente estabelecer uma motivação pura, trazer a nossa mente de volta. Depois nós vamos fazer a meditação guiada e aí o estudo propriamente dito. Mais uma vez em português e duas em tibetano. Hum. Na fronteira noroeste do país de origem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Cid. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de daquines. Enquanto pratica o seguindo seus passos, algo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Cids. Orjeng Ejinam Jan San Magesa Dongpo Yazen Jogi no Rune Pema Junne Jesu Dram Ordu Kandro Mampe Kur Jeji Jesu Dadru Ki Jinji Lokji Jesu Sam Guru Bemai Sidi Orje Yuji Nobjan Sam Bemagesar Dompola Yazen Jogi Nodrune Emma Jesu Dran Ordu Kandro Mampe Kur Jeji Jesu Dadru Ki Jinji Lam Chu Shek Su Som Guru Emma Siddhi Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das seis perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanjay Danso Chicho Namla Junchu Bardu Dani Chapsuchi Tagi Jing So Jing Feso Nanchi Drola Penchi Sanjay Drupashuk Sanjay Chu Danso Chicho Namla Junchu Bardu Dani Chapsuchi Dagi Jing So Jing Feso Nanchi Drola Penchi Sanjay Drupashuk. Posição confortável para o nosso corpo, para a nossa mente. Procura manter a coluna ereta, os ombros relaxados, os olhos semicerrados. Deixa os ombros bem soltos, a fisionomia, o semblante na face bem descontraída. Vamos fazer algumas respirações profundas, conscientes.
Trazer a sua mente de volta para o momento presente, acompanhando o fluxo natural da respiração lá no abdômen. Soltamos quaisquer pensamentos, imagens, sons que venham a captar nossa atenção. De modo gentil, retornamos momento a momento ao nosso foco, que é o fluxo da respiração no abdômen, de modo natural e espontâneo, como se a nossa consciência repousasse naquele local. Deixamos o passado e não perseguimos o futuro, nem procuramos forçar ou manipular o presente. Nós apenas observamos de modo relaxado e atento. Então, nós vamos seguir em silêncio, mantendo esse foco, essa instrução de permanência serena, shamatha, calmo repousar, com foco na respiração abdominal.
Vamos ir voltando. Tudo bem, pessoal? É bom, né, a gente poder 5, 10 minutinhos que a gente faz de meditação já ajuda bastante, né? Trazer a mente de volta. Não sei vocês, mas eu me perdi, fiquei disperso, normal, né? A gente vem, né, do dia a dia, da correria ali, e aí, às vezes a mente, ela ainda tá naquela toada, como se fosse um caminhão descendo uma banguela, assim, né? Pra gente dar aquela inércia para parar, brecar, né? Como se estivesse sempre produzindo muita coisa, a mente. E aí a gente tem muita dificuldade, né, para estar presente sem embarcar na história, porque no geral é assim, a gente tá lá respirando, agora eu tô meditando, respirando, e de repente surge uma imagem, e aí a gente entra naquela história, como se fosse uma bolha de realidade. E aí eu começo a pensar sobre aquilo, de repente eu já esqueci que eu tô aqui sentado meditando. É mais ou menos isso, né? Daí o nosso treino é justamente trazer de volta a mente, momento a momento. E como que a gente faz isso? De um modo gentil, sem se culpar, né? Sem brigar com a própria mente, né? Então é natural da mente ser, vamos dizer assim, prolífera, né? Produzir muitos pensamentos. Então a gente tenta trazer de volta a mente. Essa dica de ficar com a respiração abdominal é bom porque ela ajuda a estabilizar a nossa mente, trazer mais relaxamento. Mas a gente tem que cuidar para não cair num extremo que é a sonolência. Então, às vezes a gente começa a ficar tão relaxado, de repente começa a pescar, daí você volta, opa, estava sonhando. Aí não adianta também. Então, é esse equilíbrio entre relaxamento e atenção. Se eu ficar muito atento, às vezes eu fico tenso. Daí eu vou começar a produzir muito pensamento. Aí você vai perceber que às vezes fica com o corpo duro, né? Então você tem que focar mais no relaxamento. Se eu ficar muito relaxado, eu começo a ficar, às vezes, sonolento, né? Então é um equilíbrio entre esses dois pontos, né? Não cair nem no extremo nem no outro. Ter o relaxamento, mas a atenção também presente, né? Muito bem, alguém quer perguntar alguma coisa ou compartilhar da experiência da meditação? É um treino, né? Todo dia, se a gente puder fazer um pouquinho, né? Isso vai ajudar. Você vai sentir diferença 1, 2, 3 semanas treinando, treinando, né? Isso vai ajudar. É igual a gente fala, quando você vai aprender uma língua, quando você vai aprender um instrumento musical, né? Então, não é uma coisa que é da noite para o dia que a gente aprende aquilo. Vai levar assim, né? Dias, semanas, meses. Então, a mesma coisa é a lida com a própria mente. Tá bom? A gente ter paciência com a gente mesmo, né? E perseverar no caminho. Isso é importante, né? Então vamos lá, a gente está aqui na página 9 do livro, né? Portões da Prática Budista. A gente vai ler o capítulo 2, que é o trabalho com o apego e desejo. Semana passada a gente tinha visto a roda em movimento, né? Era um capítulozinho curto, mas de introdução para a gente lembrar que ponto a gente está da nossa vida, assim, né? Daí hoje vai ser um capítulo um pouco mais longo, vamos ver se a gente lê inteiro ou se a gente deixa as perguntas para a próxima semana. Vamos ver como é que vai fluindo, tá bom? Vocês estão me vendo e me ouvindo bem, né? Tranquilo. Tá bom. Vamos lá. Para compreender como surge o sofrimento, pratique observar a sua mente. Foi o que a gente fez na meditação, né? Comece simplesmente deixando-a relaxar, sem pensar no passado nem no futuro, sem sentir esperança nem medo em relação a isso ou aquilo. Deixe que ela repouse confortavelmente aberta e natural.
Ó, isso são instruções de prática de meditação. Quem tiver o livro pode usar esse parágrafozinho, ler um pouquinho e sente para meditar, né, para contemplar. Nesse espaço da mente não há problemas, não há sofrimento. Então, alguma coisa prende a sua atenção, uma imagem, um som, um cheiro. Sua mente se subdivide em interno e externo, em eu e outro, sujeito e objeto, né? Com a simples percepção, não há ainda nenhum problema, mas quando você se concentra no objeto, nota que é grande ou pequeno, branco ou preto, quadrado ou redondo. Então você faz um julgamento. Por exemplo, se o objeto é bonito ou feio. Tendo feito esse julgamento, você reage a ele, decide se gosta ou não do objeto. É aí que o problema começa, pois eu gosto disso conduz a eu quero isto. Igualmente, eu não gosto disso conduz a eu não quero isso. Se gostamos de uma coisa, se a queremos e não podemos tê-la, nós sofremos. Se a queremos, a obtemos e depois a perdemos, nós sofremos. Se não a queremos, mas não conseguimos mantê-la afastada, novamente nós sofremos. Nosso sofrimento parece ocorrer por causa do objeto, do nosso desejo ou aversão, mas realmente não é assim. Ele ocorre porque a mente se divide na dualidade de sujeito e objeto e fica envolvida com querer ou não querer alguma coisa. Com frequência, pensamos que o único meio de criar a felicidade é tentando controlar as circunstâncias externas da nossa vida, tentando consertar o que nos parece errado ou nos livrar de tudo que é incômodo. Mas o verdadeiro problema encontra-se em nossa reação a essas circunstâncias. O que temos que mudar é a mente e a maneira como ela vivencia a realidade. Esse ponto é aquilo que a gente estava comentando na semana passada, né? Que a Shantideva, né? Esse mestre indiano do século sétimo, oitavo, ali, ele conta que as pessoas é como se elas olhassem para o mundo, para o planeta e quisessem encapar o planeta todo com couro, para você não pisar em pedregulho, em cascalho, né, em espinho, não querer, não se machucar. E na verdade o que a gente precisa fazer é a nossa própria sandália, né? Vou fazer o couro para colocar no nosso pé. Daí você pode andar em todos os lugares sem se machucar. No geral, a analogia, então, é isso que que ele quer dizer, né? Que a gente tem uma visão que o mundo externo, as circunstâncias que são o problema. E isso é como se estivesse querendo passar o couro em todo o planeta, né? Para resolver. Então, a gente sempre fica tentando consertar alguma coisa fora, né? Ele fala, então, ó, o problema é o objeto externo. É a família, é o trabalho, é o governo, é qualquer coisa que você elege, né? Como foco. E ele está dizendo que, na verdade, é essa dualidade que a gente cria. Então, preciso trabalhar com a mente, o mundo interno, que é o fazer a própria sandália, né? Nossas emoções nos empurram de um extremo ao outro, da excitação para a depressão, das experiências boas para ruins, da felicidade para a tristeza, um constante ir e vir. O emocionalismo, né? A pessoa que tem essa oscilação, né, das emoções, é um subproduto da esperança e medo, e do medo, do apego e da aversão. Temos esperança porque estamos apegados a alguma coisa que queremos. Temos medo porque temos aversão a alguma coisa que não queremos. À medida que seguimos as emoções, reagindo às nossas experiências, criamos karma, um movimento perpétuo que inevitavelmente determina nosso futuro. Precisamos interromper as oscilações extremadas do pêndulo emocional para podermos encontrar um eixo de equilíbrio. Quando começamos pela primeira vez o nosso trabalho com as emoções, aplicamos o princípio de que o ferro corta o ferro, o diamante corta o diamante. Usamos o pensamento para transformar o pensamento. O pensamento raivoso pode ter como antídoto um outro que seja compassivo, ao passo que o desejo
pode ter seu antídoto na contemplação da impermanência. No caso do apego, comece examinando o que é o objeto ao qual você está apegado. Por exemplo, pode ser que depois de muito esforço você consiga se tornar famoso, pensando que isso fará feliz. Depois de muito esforço, muito conteúdo produzido, você se torna um influencer, né? Muitos likes, que era o que você queria, independente do que você está propagandeando, né? Então, sua fama provoca inveja em alguém que tenta matá-lo. Aquilo que você trabalhou tanto para criar passa a ser causa de seu sofrimento. Isso qualquer um pode entrar no noticiário e ver influencer que foi morto. Quase toda semana a gente vê alguma coisa. Porque ao mesmo tempo que a pessoa tem os corações lá, né? Tem os likes, ela tem os haters. E aquilo se transforma em uma coisa maluca. Então é isso que ele está dizendo. Aquilo que você deseja tanto, ser famoso, conhecido, alguma coisa assim, aquilo se torna o próprio objeto, né, do seu sofrimento. Isso é que é dukkha, né? Uma insatisfatoriedade naquilo, o mesmo objeto, aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, mesmo que eu tenha, aquilo também me faz mal, né? Pode ser que você trabalhe com afinco para se tornar rico, pensando que isso lhe trará felicidade, para então ver todo o dinheiro se perder. A perda da riqueza em si não é a causa do sofrimento, mas sim o apego à sua posse. Podemos reduzir o apego contemplando a impermanência. Aqui nesse ponto, é claro, né, nesse outro parágrafo, não é que a pessoa não precise, né, ter uma vida confortável, uma boa lugar para morar, uma boa roupa, né, uma boa comida. É bom que a pessoa tenha. Mas é só você conversar com todo mundo que todo mundo vai achar que ela sempre tem menos do que ela deveria, por mais rico que essa pessoa seja. Então, na verdade, ela se torna pobre, na verdade, porque ela não consegue usufruir aquilo que ela tem. Ela sempre acha que ela tem que ganhar mais. E isso é infinito. Por isso que ele diz, então, aqui, que a gente deveria olhar além, né? Senão é como beber água salgada para matar a sede, né? Podemos reduzir o apego contemplando a impermanência. É certo que o objeto ao qual estamos apegados, seja qual for, irá mudar ou se perder. Uma pessoa talvez morra ou vá embora, um amigo pode se tornar um inimigo, um ladrão pode roubar seu dinheiro. Mesmo o nosso corpo, ao qual estamos apegados em grau máximo, irá embora um dia. Saber disso não só ajuda a diminuir o apego, como também nos proporciona maior apreciação das coisas que temos, enquanto as temos. Por exemplo, não há nada de errado com o dinheiro em si, mas se nós nos apegarmos a ele, sofremos quando o perdemos. Em vez disso, podemos apreciá-lo enquanto durar, desfrutar dele e ter prazer em compartilhá-lo com os outros, sabendo ao mesmo tempo que ele é impermanente. Então, quando perdemos, o pêndulo emocional não fará um movimento tão largo em direção à tristeza. Isso é uma resiliência, né, que ele está trazendo aqui para nós. Imagine duas pessoas que compram o mesmo tipo de relógio, no mesmo dia, na mesma loja. A primeira pessoa pensa: esse relógio é muito bonito, vai me ser útil, mas pode ser que não dure muito tempo. A segunda pessoa pensa: esse é o melhor relógio que eu já tive. Aconteça o que acontecer, eu não posso perdê-lo nem deixar que se quebre. Se ambas as pessoas perderem o seu relógio, aquela que está apegada ficará muito mais contrariada do que a outra. Então aqui ele está mostrando, tá vendo? O objeto é o mesmo, mas não é o objeto em si, é a maneira que a gente se relaciona com ele. Então é como a gente constrói a experiência, né? Se somos enganados pela vida e depositamos grande valor em uma coisa ou outra, podemos nos pegar lutando por aquilo que queremos, opondo-nos a tudo e a todos. Podemos pensar que aquilo por que lutamos é duradouro, verdadeiro e real, mas não é. É impermanente, não é verdadeiro, não é duradouro. Em última análise, sequer é real. A nossa vida pode ser comparada a uma tarde em um shopping center. Andamos pelas lojas, conduzidos por desejos.
por nossos desejos, pegando coisas das prateleiras e as jogando em nossas cestas. Passeamos de um lado para o outro, olhando tudo, querendo e desejando. Sorrimos para uma ou duas pessoas e seguimos adiante para nunca mais vê-las. Impelidos pelo desejo, deixamos de apreciar e valorizar aquilo que já temos. Precisamos nos dar conta de que o tempo que temos com aqueles que nos são caros, nossos amigos, nossos parentes, nossos colegas de trabalho, é muito curto. Mesmo se vivêssemos até 150 anos, isso seria muito pouco tempo para desfrutar a nossa oportunidade humana e fazermos uso dela. Aqueles que são jovens pensam que sua vida será longa e os velhos pensam que a vida terminará logo. Mas não podemos pressupor essas coisas. Nossa vida vem com uma data de expiração embutida. Há muitas pessoas fortes e saudáveis que morrem jovens, enquanto muitos que são velhos, doentes e debilitados continuam vivendo dia após dia. Sem saber quando iremos morrer, precisamos cultivar a apreciação e aceitação das coisas que temos, enquanto as temos, em vez de ficarmos procurando defeitos em nossas experiências e buscarmos incessantemente preencher nossos desejos. Então, é mais ou menos assim, né? Então, a impermanência, a pessoa pode, como a gente já comentou na semana passada, ela pode achar que é uma coisa negativa, e na verdade ela está mostrando para nós que as coisas são transitórias. E a gente pode aproveitar esse insight para apreciar melhor aquilo que a gente tem, os nossos amigos, os nossos familiares, as pessoas que a gente ama, né, o nosso trabalho, a nossa oportunidade humana, a vida humana preciosa, a gente pode realmente perceber que aquilo é precioso, que aquilo vale muito e não levar uma coisa, uma vida batida, né, empurrando com a barriga de uma forma assim, casual, como se a gente tivesse um descaso com a existência, né, com a nossa vida. Então é uma forma de apreciar a nossa experiência, perceber que ela é fugaz. Se começamos a nos preocupar se o nosso nariz é grande ou pequeno demais, deveríamos pensar: e se eu não tivesse cabeça? Isso sim seria um problema. Ele já deu uma exagerada, né? Fiz uma caricatura aqui. Enquanto tivermos vida, deveríamos nos regozijar. Se nem tudo sai exatamente como gostaríamos, podemos aceitar isso. Se contemplarmos a impermanência em profundidade, a paciência e a compaixão irão surgir. Nos apegaremos menos à verdade aparente das nossas experiências e a nossa mente se tornará mais flexível. Então, um outro benefício, né, de a gente contempla a impermanência, surge paciência, surge compaixão. A gente se torna mais resiliente, mais flexível, não fica tão rígido, tão fixado às aparências como elas surgem para nós, né? Ao nos darmos conta de que um dia esse corpo vai ser enterrado ou cremado, vamos nos regozijar com cada momento que tivermos, em vez de fazermos infelizes a nós mesmos e aos outros. Agora vivemos contaminados pela infecção do eu meu, uma doença causada pela ignorância. Ignorância é a avídia, né? A cegueira, a não visão, quando a gente sente que há uma dualidade. Nossa atitude autocentrada e nossos pensamentos de alta importância tornaram-se hábitos muito fortes. A fim de mudá-los, precisamos alterar o nosso foco. Em vez de ficarmos preocupados com o eu todo o tempo, devemos redirecionar a atenção para você, ou ele, ou os outros. Com a redução da autoimportância, diminui também o apego resultante. Quando tiramos de nós mesmos o foco da nossa atenção, somos levados, ao final, a compreender a igualdade que há entre nós e todos os demais seres. A equanimidade, uma das quatro qualidades incomensuráveis, né? Compaixão, amor, alegria e equanimidade. Todos querem ter felicidade, ninguém quer sofrer. O apego à nossa própria felicidade amplia-se para se tornar um apego à felicidade de todos.
Essa hora que ele está dizendo aqui nesse parágrafo é a gente sair do casulo do eu, meu, né? Quando a gente está muito autocentrado. Uma forma que o Dalai Lama mesmo sugere para a gente é a gente pensar, bom, eu sou uma pessoa e a gente são 8 bilhões de seres, de pessoas que moram no nosso planeta. Quem que você acha que vale mais? Cognitivamente, a gente pode pensar, não, os 8 bilhões, se eu for pôr na balança, eles vão pesar muito mais, não é verdade? Porém, emocionalmente, pelo nosso apego ao nosso eu, a gente acha que a gente vale muito mais do que os outros 8 bilhões, não é verdade? Se ficar uma cutícula doendo e eu tirei ali, aquilo vai ser muito doloroso para nós, não é? Um cortezinho em nós parece que é uma coisa, e a gente não contempla o sofrimento de outros seres, que nem precisa ser assim, faixa de Gaza, Ucrânia, né? Pode ser a enchente que está tendo hoje em Rio Grande do Sul, de novo. Então a gente pode olhar e sair da nossa, né? Se o meu nariz é pequeno, se o meu nariz é grande, né? Como é que está? Coisas muito autocentradas e tentar voltar a nossa mente para os outros seres, né? Para tentar incluir mais seres. Então, quando a gente sair na rua, a gente olhar para as pessoas, a gente ter aversão aos seres, isso pode acontecer. A gente acha que as pessoas estão fazendo tudo errado, né? Que vida mais, né, sem sentido. Então, nessa hora, tenta transformar a sua percepção e tenta surgir a compaixão em vez de aversão dos seres. Nisso eu consigo ampliar minha mente. A minha mente que estava estreita, julgando, a partir do meu referencial autocentrado, tenta olhar para os seres com amorosidade, com uma abertura, como, puxa, essa pessoa ela está querendo ser feliz e ela não quer sofrer, assim como eu. Todos os seres que a gente olhar na rua, eles estão fazendo isso, aonde quer que a gente esteja. Eles querem ser felizes e não querem sofrer. Então eu consigo ampliar a minha percepção e englobar a felicidade de todos os seres, não só a minha, né? Por que que só eu que mereço ou só eu que quero a felicidade? Todo mundo quer felicidade, ninguém quer sofrer, né? Até agora, nossos desejos tenderam a ser muito superficiais, egoístas, né? Autocentrados, imediatistas, né? A gente quer a coisa do fast food, eu quero para ontem aquilo, né? Se tivermos que querer algo, então que seja nada menos do que a completa iluminação de todos os seres. Isso é a aspiração de Bodhicitta, né? Do Bodhisattva, ele que entra no caminho da iluminação para ajudar todos os seres a percorrer e atingir esse fruto, né? E já é a nossa própria natureza, né? Eis aí algo digno de ser desejado. Recordarmos-nos sempre do que verdadeiramente vale a pena querer é um importante elemento da prática espiritual. A gente precisa contemplar essa recordação, né? Desejo e apego não mudam da noite para o dia. O desejo, porém, torna-se menos comum à medida que redirecionamos nossos anseios mundanos para a aspiração de fazer tudo o que está ao nosso alcance para ajudar todos os seres a encontrar felicidade permanente. Então, como é que eu posso ser útil? Como é que eu posso ajudar, né? Então, quando a gente chega nos lugares, a gente não chega pensando assim, o que vai ser bom para mim? Como é que vai ser agradável? Ou, ou algo que for ruim, eu quero que se afaste, sabe assim? Então, isso que é o praticante, isso é essa é a visão comum, a visão do praticante que procura, né? Vamos dizer assim, compreender os seres no mundo deles é como é que eu posso ser útil quando você chega num ambiente, qualquer lugar. Como é que eu posso? Todo mundo, vamos lembrar uma frase que é bem importante, assim, esse ensinamento essencial. Qualquer um de nós pode abrir o coração e aprender a abrir cada vez mais para os seres. Não é verdade? Todo mundo pode aprender a abrir seu coração para os seres, não é? Ou não? Não tem como.
A gente sempre vai ser desse jeito, não tem como mudar, se transformar, né? Então, isso é um objeto da nossa contemplação, do nosso estudo. Então, é bom lembrar, ó, desejo e apego não mudam da noite para o dia. O desejo, porém, torna-se menos comum à medida que redirecionamos nossos anseios mundanos para a aspiração de fazer tudo o que está no nosso alcance para ajudar todos os seres a encontrar felicidade permanente. Não temos que abandonar os objetos habituais dos nossos desejos. Tá vendo? Ele não está indo contra o desejo, com uma aversão ao desejo, né? Não é isso. Não precisa abandonar eles. Então, relacionamento, quaisquer riquezas, né? Quaisquer fama, qualquer status, qualquer que for. Mas na medida em que contemplamos a sua impermanência, ficamos menos apegados a eles. Então, não é um problema desfrutar aquilo que você tem de causas e condições favoráveis. O problema é o apego naquilo, não é verdade? Quando a gente tem coisas boas, a gente desfruta, mas se a gente se apega, a gente vai sofrer. É a medida do nosso sofrimento, é a medida do nosso apego, né? Se a gente contempla a impermanência, a gente fica menos apegado. Se temos a atitude de nos regozijar com a nossa sorte quando eles aparecem e, ao mesmo tempo, reconhecermos que não irão durar, começamos a desenvolver qualidades espirituais. Cometemos, em menor número, atos nocivos que resultam do apego, e assim criamos menos karma negativo, geramos mais karma favorável, aumentando gradativamente as qualidades positivas da mente. Com o tempo, conforme a nossa prática de meditação amadurece, podemos tentar algo diferente da contemplação, diferente de usar o pensamento para transformar o pensamento. Podemos usar uma abordagem que revele a natureza mais profunda das emoções no momento em que elas surgirem, né? Em que estas surgem. Então, até aqui, ó, ele estava falando, então, são, na verdade, é assim, né? As práticas meditativas, elas são inúmeras. E a gente vai seguir um caminho gradual para a gente reconhecer a nossa própria mente. Um momento que a gente fez aqui, a shamatha, que é a permanência serena, a gente traz o foco da nossa atenção, no geral, para a respiração. Pode ser para a energia, você pode ir cada vez mais, vamos dizer assim, estabilizando a sua mente, que antes era muito dispersa, ela vai ganhando um foco, certo? Isso é o tipo de meditação, shamatha, que é a meditação de atenção, de concentração. Depois a gente pode ter uma meditação que é analítica, e é como ele está falando aqui, que eu posso pegar e começar a contemplar os objetos, contemplar se aquilo que eu tenho feito é bom ou não. Então eu observo uma situação e eu tento contemplar para entender ela melhor, igual ele falou. Então eu reconheço o pensamento, por exemplo, eu tenho um objeto que eu me apego. Aí eu observo aquilo na minha contemplação, na minha meditação, até o ponto que eu percebo com o meu próprio pensamento, com a meu próprio raciocínio, que aquilo não está me fazendo bem, que aquilo não é bom. Então eu gerei esse insight através da meditação analítica. Então lembra, a meditação da atenção, tinha falado, e agora a meditação analítica. Depois ele está propondo uma outra prática, uma outra modalidade de meditação. Que daí é o quê? Agora a gente vai observar direto as emoções. Não é mais com o pensamento e não é mais o foco só na atenção, na respiração ali. Agora eu vou observar a emoção surgindo, a gênese da emoção. Vocês percebem que isso está se tornando cada vez mais sutil, assim, mais refinado, né, a prática. Vamos ler aqui como é que ele vai trazer para nós. Então, se você estiver no meio de um ataque de desejo, alguma coisa prendeu sua mente, você precisa tê-la. Não conseguirá se livrar do desejo tentando reprimi-lo, né? Em vez disso, você pode olhar através do desejo, começando a examinar o que ele é. Quando o desejo aparece na mente, pergunte-se:
De onde ele vem? Onde ele permanece? Será que ele pode ser descrito? Será que ele tem uma cor, forma, contorno? Quando ele desaparece, para onde ele vai? Isso é Vipassana, né? Essa meditação analítica para perceber a própria mente. Então a pessoa observa um pensamento. Aí eu quero algo. E aí você vai ver de onde vem esse pensamento, aonde ele fica e aonde ele se dissolve depois. É uma situação interessante. Você pode dizer que o desejo existe, mas se buscar pela experiência, você não consegue tocá-la com as mãos. Por outro lado, se disser que ele não existe, estará negando o fato óbvio de estar sentindo desejo. Você não pode dizer que ele existe e nem pode dizer que não existe. Ele já está trazendo a questão da vacuidade, né? Você não pode dizer que valem ambas ou as coisas ou nenhuma delas. Que o desejo tanto existe quanto não existe, ou que nem existe e nem não existe. Esse é o significado da natureza verdadeira do desejo, que é a vacuidade, né? Além dos extremos da mente conceitual. Um extremo é a existência, o outro extremo é a não existência. É a nossa incapacidade de compreender a natureza essencial de uma emoção, quando ela surge, que nos coloca em dificuldades. Uma vez que consigamos fazer isso, a emoção tende a se dissolver. Então não a estaremos reprimindo nem incentivando. Estaremos simplesmente olhando com clareza para o que ocorre. Se deixarmos de lado um copo com água turva por algum tempo, a água vai se assentar por si só e ficar transparente. Em vez de julgarmos a experiência do desejo, olhamos diretamente para sua natureza, o que se chama liberá-la em sua própria base. Cada uma das emoções negativas ou venenos mentais possui uma pureza intrínseca que não reconhecemos por estarmos tão acostumados à sua aparência de emoção. A natureza verdadeira dos cinco venenos, né? Cinco emoções perturbadoras, dos clashes, né? A ignorância, o apego, a aversão, inveja e orgulho. Então, a natureza verdadeira deles são as cinco sabedorias. E daí eles vão ser vistos na sua base. Da mesma forma que um veneno pode ser ingerido como remédio para se obter a cura, cada veneno da mente, se trabalhado adequadamente, pode ser remetido à sua natureza de sabedoria e assim incrementar nossa prática espiritual. Se em meio à intensidade do desejo você simplesmente relaxar, sem remover a sua atenção, aquele espaço da mente chama-se de sabedoria discriminativa. Você não abandona o desejo, antes revela a sua natureza de sabedoria. Ficou complexo aqui, pessoal? Tá mais complicado, né? Vamos ver se a gente consegue destrinchar um pouquinho, ó. O que que é o ponto que o Shagdu está trazendo para nós aqui, ó? A gente precisa se relacionar de uma outra forma com as emoções. Isso está tranquilo, né? Nessa parte. A gente sabe que a gente se embanana com as nossas emoções, né? A gente surge a ansiedade, a gente sente que nós somos a ansiedade. Surge a raiva, parece que eu viro a raiva. Não é assim? Surge o desejo, aí parece que eu sou o desejo, eu tenho que fazer aquilo. Se eu não fizer aquilo, eu vou ficar contrariado, amargurado, certo? Até essa parte a gente tá tranquilo, né? Agora, o que que ele está propondo para nós? A gente pode treinar através da meditação, através da contemplação dos ensinamentos, treinar a maneira que a gente se relaciona com as emoções. A gente precisa olhar diretamente para elas. Dá para entender isso, gente? E não ser tomado por elas. Não ficar vermelho de raiva, mas ao contrário, observar a raiva surgindo. O que não é reprimir, entendeu? Não é assim lutar contra, brigar com a raiva, brigar com o desejo, brigar, né, com o ciúme, qualquer coisa que surja em nós. Então, o primeiro ponto é eu preciso olhar as minhas emoções. Se eu não perceber que elas estão ali, eu me torno refém delas. Eu sou vulnerável, estou suscetível a agir a partir daquela emoção
que ela nem sempre vai trazer coisas boas para mim. No geral, ela gera sofrimento para nós e para os outros. Não é isso? Quem nunca já aconteceu assim de falar alguma coisa, ou fazer alguma ação, e aí você estava no calor do momento, e você depois se arrepende depois de algumas horas, você fala, putz, por que que eu fui fazer aquilo? Não devia ter falado, ou não devia ter agido daquela forma, não é verdade? Então quer dizer que eu fui tomado pela emoção, e eu não preciso ser refém dela. É isso que ele está dizendo. A gente gerar essa capacidade de ser continente, de absorver, manter o espaço da mente, reconhecendo com atenção aquilo que surge como uma emoção. Isso é liberar na base, entendeu? Eu não me tornei refém da emoção, ou seja, eu não fui cooptado pela emoção e também não reprimi. Tipo assim, para com isso. Chega, não quero, não vou sentir isso. E daí é uma luta meio insana, né? Que a mente luta com a própria mente, não é verdade? Tá fazendo sentido isso que nós estamos falando, gente? Mais ou menos? Deu para clarear um pouquinho? Às vezes é bom a gente trazer exemplos assim, né? Então, o que que a gente pode treinar, né? A gente pode observar assim, na hora que vier alguma emoção, você pode perceber no seu corpo e você não se fundir com ela. Dá para entender isso? Tipo assim, você não achar que você é ela, se super identificar com a emoção. Você observa, percebe ela. E o que que ele propõe ali para nós? Quando surge o desejo, aí você olha, de onde vem o desejo, né? Aonde ele permanece? Qual que é o local que o desejo está? O desejo vem do objeto ou o desejo vem de alguma coisa minha, de um referencial meu? Como é que é isso? Vamos falar numa coisa muito simples, um exemplo simples. Um chocolate. Pensa no chocolate que você mais gosta. Então, a imensa maioria dos humanos gostam de chocolate, certo? Então, pensa naquele chocolate muito bom. Você deixa ele ali. Aí pode vir um desejo. Depois do almoço, à tarde, seria bom comer um docinho. Daí você olha para aquele chocolate. Eu reconhecer o que sinto é o primeiro passo, sem dúvida. É isso, Adriana. A gente precisa olhar, entende? Se eu não reconhecer, eu fico inconsciente daquilo que está acontecendo em mim. Eu preciso voltar a minha mente para observar o que está acontecendo no espaço da mente. Entende? Então, por exemplo, então quando eu estava dando o exemplo do chocolate, se eu não perceber que eu estou com vontade, com desejo, estou apegado àquele Milka, àquele Lindt, sei lá, o que você quiser falar, qualquer chocolate muito bom que você goste muito, Dengo, né? Aí aquilo é muito gostoso. Daí você tem que observar. Se você não observar, você já está comendo ele, entendeu? E nem é questão de comer ou não comer, não é esse o ponto. É trazer consciência, é iluminar a experiência e não brigar com ela, mas também não ser inconsciente a ela. Lembra que ele falou? Quando eu percebo que as coisas são impermanentes, eu vou desfrutar mais, eu vou apreciar mais aquela experiência. Então eu vou estar totalmente lúcido e consciente. Daí eu observo o objeto, o chocolate, que eu estou dando exemplo. É um apego que a gente tem, né? Um desejo. Não precisa se tornar apego, mas pode acontecer, né? Se eu quiser ficar repetindo aquela experiência. Parece que vem do objeto, não parece, gente? Quando eu falo do chocolate, não parece que a gente começa a querer salivar, dar vontade, quando você está com vontade de um docinho, não é assim? Daí aquilo vem do objeto, parece. Não parece que vem de mim. Mas aí eu vou dizer então o que que ele fala ali, né? Depois que não vem a característica, não vem do objeto, a questão da vacuidade, não está no objeto essa energia. Se eu vou dar um exemplo, como é que a gente comprova isso? Se você comer 1 quilo de chocolate e depois te der diarreia, vômito, náusea, você não vai mais aguentar ver o mesmo chocolate. Se aquela energia vem do objeto,
Então, sempre que eu olhasse para ele, eu só ia ver coisa boa. Não é verdade? Mas a energia não vem do objeto. Tá dando para entender isso, gente? É uma coisa simples, vamos dizer assim, muito elementar, mas que a gente passa batida. Não é verdade? Então parece que vem do chocolate. Quando eu faço isso, eu não quebro o encanto, não é do objeto que vem, não é? Se eu tiver bem, saciado depois de 1 quilo, ter comido aquilo, já não vai mais ser a mesma coisa, mesma experiência. Então, depende do observador. Tá fazendo sentido isso que a gente está falando, gente? Então, o que que é o ponto da meditação? É eu olhar o momento que surge a emoção. Se eu perceber bem a gênese na hora que ela surge, eu não vou me tornar refém dela, entendeu? Daí, com liberdade, eu posso agir a partir daquilo que eu acredito. Você vai ter liberdade para escolher, para construir a experiência e não ser arrastado por ela, entende? Mesma coisa é a raiva. Quando surge a raiva, se eu perceber o calor que surge em mim, antes de eu nomear a raiva, entende? Eu pego ela crua, ela desnuda. É isso que ele está dizendo. Eu vou conseguir olhar a gênese da raiva, ela surgindo em mim, e não da pessoa. Geralmente é uma pessoa, né, que dá raiva em nós, uma situação. Mas é só pensar, se você está de bom humor, você está em paz, você está de férias, sei lá, você está bem, né, dormiu bem, comeu bem, está bem alimentado, bem nutrido, aquela pessoa, a mesma irritante, não vai te dar raiva, não é verdade? Agora, se você não dormiu bem, né? Se chutou, quis chutar o cachorro, qualquer coisa, você estava nervoso, brigou, alguém te fechou no trânsito, a mesma pessoa vai te dar raiva, dependendo do que ela fizer, do que ela falar. Então dá para ver que não vem da pessoa em si, por si. Isso que é a vacuidade do fenômeno. Vem da construção da minha disposição interna. E o que eu preciso fazer é observar isso surgir. Não é negar, né, e nem me filiar àquele movimento. Ficou um pouquinho mais claro agora, depois que a gente conversou um pouco com os exemplos, né? Vamos ler mais um pouquinho, quem sabe vai também clarificando, né? Então, na página 15 pergunta. Aí agora ele tinha feito essa. Geralmente é uma palestra que o pessoal faz a transcrição, né? E aí vem as perguntas. Não estou certo de que entendo o que o senhor quer dizer com liberar uma emoção em sua própria base. A gente estava falando aqui, né? Então, a resposta. O nosso hábito, quando uma emoção aparece, é ficarmos envolvidos em analisar e reagir à sua causa aparente, o objeto externo. Lembra? Chocolate, que a gente tem desejo, pessoa que a gente tem raiva. Então, parece que é reagir à causa aparente, que é o objeto externo. Se em vez disso, nós simplesmente, sem apego ou aversão, né? Apego que é para você, aversão se afasta, né? Tem uma hostilidade, ódio ou envolvimento, nós descascarmos e abrirmos a emoção, iremos revelar e vivificar, tornar viva, né, a natureza de sabedoria. Então, quando surgir, eu não posso ficar preso ao objeto que está lá fora. E isso é a delusão, achar que vem do objeto. Eu preciso observar a gênese daquilo. Então, eu vou revelar a emoção. Eu vou ver ela na sua nudez, no seu primórdio, vamos dizer assim. Quando estamos nos sentindo inchados, com o rei na barriga, então aqui uma soberba, né, que ele está dizendo, em vez de nos entregarmos ao nosso orgulho ou afastá-lo, relaxamos a mente e revelamos a natureza intrínseca do orgulho, que é a sabedoria da equanimidade. Então é a gente perceber, né, que a gente está naquela emoção do orgulho. Não é fácil. Por quê? O que que acontece no nosso. Vamos falar mais um pouquinho aqui. A nossa sociedade ocidental, né, a cultura judaico-cristã que a gente foi criado,
que a gente foi, né, que a gente cresceu, e do materialismo científico, tudo isso que a gente aprendeu, herança familiar, que a gente aprendeu na escola, como é que é aqui, né, que a gente vive aqui no Ocidente. É como se fossem as emoções, elas primeiro não estão permitidas. As emoções elas estão, vamos dizer assim, renegadas. É uma coisa ruim ter emoção. Então, é como se fosse errado sentir. Entendem isso? Então, assim, a pessoa que expressa muitas emoções é como se ela fosse assim, é uma pessoa irônica, né? Uma pessoa assim exagerada, né? Então, é visto como uma coisa negativa. E a gente aprendeu isso na nossa infância. Se você tem 30, 40, 50, 60 anos, hoje em dia que está começando a mudar, né? Mas antes era isso, você engole o choro. Não tem isso de ver a tua emoção, entendeu? A maioria das pessoas é assim. Então, qual que é o problema maior? É a gente não identificar aquilo que está sentindo. E aí parece que eu não sinto nada. É como se fosse assim, o certo é não sentir nada. É fazer as coisas e vai tocando a vida. Entendeu? Só que a emoção, ela tem um sentido, ela tem um propósito na nossa evolução, né? Ela não está à toa. Você sente medo, você precisa se defender de algumas coisas. É questão de instinto, luta e fuga. Então é natural a emoção ali. O problema é se você sentir medo por coisas exageradas. É a proporção que aquilo toma. Mas aí, quando você perguntar para mim, você tem medo? A pessoa vai falar, não, eu não tenho medo. Teoria. Ou vai falar, você é orgulhoso? Não, eu não sou orgulhoso. Você sente ciúme? Não, eu não sinto ciúme. Eu não tenho inveja de ninguém. É isso mesmo, André. A gente não consegue nomear o que que a gente sente. Isso seria a primeira coisa. A gente, tipo, é um analfabeto emocional. Não sabe dizer o que que a gente sente. Tipo, o que que você está sentindo agora? Talvez seja uma boa prática para essa semana, a gente treinar isso. Perceba o que você está sentindo e veja se você reconhece o que que é isso. Ou você só fala, tô meio estranho, ou tô bem, ou eu tô mal. Mas isso ainda é muito superficial, né? É muito assim, você não aprofunda naquilo. Então, o que que você está sentindo? Né? As emoções têm um poder, têm uma importância. No entanto, naqueles encontros, né, do Mind and Life que o Dalai Lama fez por mais de 30 anos com cientistas renomados, né, do Ocidente, tem o Paul Ekman, que é esse grande pesquisador sobre as emoções, né? Então, ele ficou também mais de 50 anos um professor lá da universidade dos Estados Unidos que ajudou a olhar as emoções. Quem quiser olhar, né, pesquisar, tem lá. Então, o próprio filme Divertidamente, né, a animação que a gente já comentou, que fala das emoções, é baseado no trabalho dele, ele foi um dos consultores ali também. Aquela série Lie to Me também, que conta ele trabalhando para a FBI, para a CIA, né, para ajudar a perceber as microexpressões na face da pessoa, para saber se ela está mentindo ou não. E aí aquilo tudo foi estudo de emoções. Então, as emoções básicas ali. Vocês lembram lá do Divertidamente? A maioria das pessoas viram, tinha aquelas 5 emoções básicas. Tinha alegria, aquela amarelinha, depois tinha a tristeza, aquela que era azul, né, a personagenzinha. Alguém não viu Divertidamente? Se não viu, assista. Se já viu, assiste de novo agora com essa visão. A raiva que era vermelha, aquele menininho, né, que explodia de raiva, né? Daí tinha o nojo, que era aquela nojinho, né, aquela de verde. E aí tinha o medo também. Então, essas 5 emoções básicas foi o que ele identificou nas pesquisas de 50 anos, viajando pelo mundo todo. Ele ficava 6 meses dando aula, 6 meses viajando. Então, pessoas na África, na Ásia, na Oceania, aqui na América, independentemente da cultura, elas tinham essas emoções. Então, é alguma coisa muito básica que a gente precisa aprender a olhar. E elas têm um sentido na evolução. Então não faz sentido a gente querer ficar sempre alegre, entendeu? Isso não é saudável, não é natural.
Pode parecer estranho, né? Até uma heresia falar assim. Você tem que estar sempre alegre. A pessoa que está sempre alegre é quase um desespero, a pessoa não está bem. Se você perde um ente querido e você fica alegre, isso não está normal. Você precisa, o luto faz parte de ficar triste. Por isso que a tristeza tem o seu papel. Você se torna mais sóbrio, né? Se você achar que é só alegria, você fica meio frívolo, uma coisa superficial, só quer trivialidades, amenidades, entendeu? A tristeza ela dá um peso para você olhar a profundidade da vida, dos fenômenos, né? Tá fazendo sentido isso que nós estamos falando, gente? Então, nós estamos olhando as emoções, como elas são importantes para poder lidar com o nosso mundo interno, né? A mesma coisa a raiva. A raiva tem um sentido de estar ali. A raiva em si, por si, ela não é negativa. Se eu usar a raiva de uma maneira negativa, ela vai se tornar destrutiva, entendeu? Mas a raiva, ela pode ser construtiva. Qual que é o exemplo disso? Quando você vê uma injustiça que está acontecendo na sociedade e você usa aquela energia da raiva para ajudar a mudar aquela situação, entendeu? Então ela foi usada num sentido positivo. Se a pessoa não tem essa energia, é como se ela ficasse apática, ela tivesse assim coadunando, corroborando com aquele tipo de atitude que é ruim. Você está sendo conivente com aquela injustiça. E não precisa ser assim, a fome na África. Pode ser as pessoas onde você está convivendo. Às vezes a gente tem que ultrapassar, por exemplo, o limite do agradável e do desagradável. E tem que falar coisas que não são agradáveis. Vocês já experienciaram isso? E não é fácil, não é? E às vezes a gente precisa. Daí, se eu usar essa energia, peraí, você fala, tem alguma coisa errada, isso não está fazendo bem nem para a pessoa, nem para os outros. Eu tenho que interromper aquela negatividade, não está legal. E aí eu vou usar essa energia forte, que vai além do agradável, né? Às vezes precisa. Tá bem, gente? Então, a gente olhar as emoções é importante, aprender a lidar com elas. Primeira coisa é reconhecer a emoção que está surgindo em mim. Segunda coisa é como é que eu vou lidar com ela. Como é que a gente lida no geral? A gente quer cobrir o sofrimento, não é assim? A gente já falou isso. Daí a gente às vezes quer, vamos maratonar um Netflix, uma série, vamos abrir a geladeira, vamos ligar para alguém, vamos ficar rodando nossa rede social infinitamente, alguma coisa que me ajude a cobrir o sofrimento, eu não entrar em contato com ele. Mas é melhor para nós, vamos pensar bem, a gente aprender a lidar com a emoção do que ficar à mercê dela, não é? Quando ela fica demais, a gente fica overwhelmed, vamos dizer assim, a gente fica, parece que tem tanto sofrimento dentro de nós que a gente vai supurar, a gente vai explodir para fora, daí a gente briga com os outros. É aquela pessoa que fica aguentando, 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 semanas, meses, às vezes anos. Daí ou ela explode ou ela adoece, não é? Então vamos aprender a lidar com as nossas emoções, né? Acho que isso é uma boa conexão aqui, né, que o Shagdu está trazendo para nós. Para trabalhar com as emoções, podemos empregar diferentes métodos. Quando nossa mente está mergulhada na dualidade, na percepção de sujeito separado do objeto, né? Podemos cortar o ferro com o ferro, o diamante com o diamante. Aplicamos um pensamento positivo como antídoto para o negativo. O apego à felicidade dos outros como antídoto ao apego à nossa própria felicidade exclusiva, né? Porque não tem problema a nossa felicidade, o problema é quando ela exclui os outros, quando a minha felicidade vale muito mais do que a dos outros, entendeu? Ela está em detrimento dos outros, não tem problema que o outro vai sofrer, entende?
Se formos capazes de relaxar o hábito da mente da dualidade, né, poderemos experimentar a verdadeira essência ou a base de uma emoção e assim liberá-la em sua própria base. Assim, seu princípio de sabedoria é revelado. O orgulho como a sabedoria da equanimidade, né, uma igualdade de ânimos para com todos. A inveja como a sabedoria que tudo realiza. O apego e o desejo como a sabedoria discriminativa, né, ter um discernimento das coisas. A raiva e a aversão como a sabedoria semelhante ao espelho. A gente acolhe, a gente vê todos os fenômenos, né? Sem julgamento, né? Sem crítica. E a ignorância como a sabedoria do Dharmadhata, a sabedoria da natureza verdadeira da realidade. Hoje nós vamos até aqui e aqui que ele falou das cinco sabedorias, né? Que existe esse ensinamento que ele é bem profundo, né? Pode ser que a gente leve aí 6 meses para fazer o estudo do livro. E aí a gente pode revisitar essa página que está no começo do texto, né? Para a gente relembrar isso. As cinco emoções perturbadoras, se elas forem sendo aprofundadas com um olhar lúcido, elas podem se revelar como as cinco sabedorias. É isso que ele foi trazendo aqui para nós. Então, as emoções perturbadoras a gente já lembrou, já viu ali, né? O orgulho, a inveja, o desejo, apego, o medo, a raiva, né? E aí tem a ignorância. Então, a gente vai olhar isso. No começo, a gente precisa, como é que eu vou dizer assim, não, não se afundar naquilo, não ser dragado naquilo, entendeu? E aí a gente precisa, então, olhar aquilo como algo que nos perturba. Porque realmente, às vezes, tipo assim, quando eu estou aprendendo a nadar, não adianta ir para o mar, um oceano aberto, mar aberto, entendeu? Quando eu estou aprendendo a nadar, eu vou onde dá pé, eu ponho boia, tem alguém que me ajuda, eu seguro ali na. Entendeu? Então, essa é a maneira que a gente vai se relacionar com as emoções perturbadoras. Com essa humildade, na verdade, é uma sinceridade, uma honestidade, uma franqueza conosco mesmo. A gente tem essa questão de ser analfabeto emocional. Infelizmente, a nossa cultura não privilegiou esse estudo, que deveria ter desde criança. Aprende a lidar com suas emoções e não reprime e nem precisa sair brigando com todo mundo. Como é que eu faço para lidar com elas, né? Então a gente vai olhar dessa maneira. Depois eu posso ir fazendo as pazes com a minha própria mente, entendeu? Eu não sou mais dragado por aquela emoção, nem fico reprimindo ela, eu aprendo a nomear, eu aprendo a lidar com aquilo. É como se eu fosse assim, a energia da atenção plena, que a minha mente agora está mais lúcida, com a meditação, com a contemplação dos ensinamentos, eu amplio o espaço interno. Deu para entender? E aí as emoções podem surgir lá. Só que eu não me sinto a própria emoção. O problema maior é esse, a gente se fundir com a emoção. Vocês estão acompanhando? Está fazendo sentido isso? Então a emoção pode surgir, mas aí eu vejo aquilo como um espaço aberto. Eu dou um passo atrás. Eu não me torno aquela emoção. É como se eu observasse agora o céu e as nuvens. Se eu ficar apegado na emoção, é como se eu fosse a própria nuvem, entendeu? Aí agora eu sou a nuvem, daí eu tenho que chover. É como se fosse eu sou a raiva, eu tenho que me expressar raivosamente, entendeu? Se eu observar então que a nuvem, na verdade, ela está no céu e que ela vai passar, que ela é impermanente, aí eu já não fico tão à mercê das emoções. Quanto tempo dura uma emoção? Vocês já pensaram nisso? E quantas emoções a gente sente ao longo de um dia? Não é verdade? Como os pensamentos, são inúmeros pensamentos e tem inúmeras emoções que vão surgir e cessar. E aí, então, vamos aprofundando aos poucos para a gente poder aprender a lidar com as nossas emoções. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? A gente aprender a lidar ou não tem saída?
Me lembrei da música lá que a Gal Costa que cantava, né? Lá do Jorge Amado, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, né? Gabriela, não é assim? A música era tipo assim, você é desse jeito, não tem como mudar. Viu, Gabriel? Eu achei, assim, bem interessante, assim, essas explanações. Eu fiquei, assim, pensando em várias situações, assim, sabe? Que acontecem essas emoções perturbadoras, né? E, ai, que eu ia te falar aí, e vem do nada, assim, né? Essas emoções, né? De repente aquilo surge, E né? é muito, assim, complexo, assim, é muito profundo as emoções, sabe? Elas parecem que grudam. Isso mesmo. A gente tá tão habituado, tipo, a gente sentiu tantas vezes aquilo que é como se fosse assim, aquilo se torna meio que natural, na verdade, é instantâneo. Aparece uma coisa, a gente já sente aquilo, entendeu? Tá impregnado. É igual a gente falou do chocolate, da pessoa, né? Parece Uhum. que a emoção vem daquilo, já direto. Por isso que precisa desse passo atrás para poder ver um espaço. Na hora que surgir, você não entrar, não embarcar tão rápido ali. E isso é uma maturidade, sabe, Vera, que a gente vai aprendendo. E por que que tem gente que precisa tomar remédio para controlar a emoção? Porque daí já começa a ficar assim, é o próprio corpo que joga. Não sei se eu estou explicando direito. É tipo assim, tô falando uma coisa meio assim, psiquiátrica, assim, psicológica, né? A pessoa precisa tomar um remédio para ela controlar a emoção dela. Assim, que parece que o Isso, corpo ficou meio perturbado. isso, isso é verdade. Às vezes aquilo é tão forte que às vezes ela precisa de um apoio químico para ajudar. Mas o apoio químico não vai fazer ela aprender a lidar com as emoções, na verdade. É, É, essa que é a coisa. Não tem uma pílula mágica que resolve as emoções das pessoas. A gente pode deixar ela no máximo chumbada. Ela vai ficar cada vez mais dopada, entendeu? Num sentido das pessoas que elas vão entrando achando que é só a química, é só meu neurotransmissor e pronto. Mas não é verdade, porque daí a pessoa precisa de mais remédio e nenhum remédio tá bom, aí tem que trocar, daí vai no outro psiquiatra e não tem fim. Não estamos dizendo que os psicotrópicos, as medicações não são úteis, elas são, mas elas não são a tábua de salvação, elas não são placebo universal, né? Aquela panaceia do emplasto Brás Cubas que serve para tudo. E vai resolver tudo. Senão todo mundo tomava uma pílula e resolveu, não precisa mais continuar dependente da indústria farmacêutica, certo? Não é esse o ponto. Porém, se ela está bem indicada, ela pode te ajudar. Para quê? Para que você, naquele momento, perceba que eu preciso lidar com as minhas emoções. Aí você vai fazer terapia também. Em termos de saúde mental, as pessoas precisam ter essa abordagem, vamos dizer assim, holística, mais integral, né? Então, eu posso tomar o remédio, se é preciso, eu tomo. Também não preciso pensar que é para o resto da vida, pode ser por um tempo. É casos raros que precisa o resto da vida. E daí só que a pessoa precisa mudar o estilo de vida dela. Sabe qual que é o problema, cara, que eu vejo, assim, né? Então, essa nossa prática, assim, não só na clínica, né, mas como também no dia a dia com as pessoas. As pessoas, elas não querem mudar seu estilo de vida. Só que foi o estilo de vida que gerou aquele sofrimento para elas. Você entendeu? Ela vive de um certo jeito que é patológico e ela quer continuar vivendo daquele jeito. Daí ela pede um remédio que é uma solução, assim, né, mágica, milagrosa, entendeu? Daí ela quer um remédio para poder continuar vivendo do mesmo jeito, sabe? Isso daí que é o problema. Daí, na verdade, eu estou ajustando ela a uma sociedade patológica. Isso não é bom. Eu preciso ajudar ela a olhar a raiz, a causa, e não ficar só no sintoma, só na manifestação, né?
É isso, quer continuar sendo a Gabriela, quer continuar com a mesma identidade que gerou o sofrimento. Daí a pessoa vem assim, ah, você não tem um remédio que me ajuda a mudar, a não ser mais raivoso, não ser mais ansioso, a não querer mais fumar, sei lá, qualquer coisa. É como se fosse assim, uma coisa que toma um remédio já muda a vida dela. Ela tem esse pensamento mágico, sabe? Do fast food. Eu tenho vontade, eu tomo aquilo, pum, mudou, entendeu? Só que quanto ela fez, praticou aqueles sofrimentos, para aquele sofrimento chegar, quantas ações ela teve? Quantas vezes ela pegou um cigarro e fumou? Semanas, meses, anos, décadas. Ela praticou aquilo, entendeu? Ela foi fazendo aquilo, foi fazendo, entendeu? Ela, como se fosse assim, a água da chuva foi sulcando a terra e foi formando o rio, o leito do rio. É a mesma coisa. Daí depois para a emoção. Quantas vezes ela fez a mesma coisa? De explodir com a raiva, ou de. Então, como é que ela vai achar que vai mudar, né? Uma questão de neurotransmissor? Não é o caso. Não é assim. Então, por um tempo pode ser útil, mas a gente não pode achar que isso é a tábua de salvação que vai resolver. Eu preciso fazer terapia. E aí, com a terapia, a pessoa pode ir até reduzindo a medicação até parar. Mas a terapia também não salva no sentido final. Você entendeu? Porque a terapia também ela vai ajudar você a melhorar, a lidar. Você vai ter que olhar para o mundo interno. Se for uma terapia muito superficial, você vai ficar bem ajustado no mundo patológico, entendeu? Então você paga suas contas, você tem seu trabalho, você tem sua família, mas não que você aprofundou, que você olhou qual que é o sentido da vida, o que que eu vou fazer com a minha mente na hora da morte, como é que eu vou lidar com isso tudo. Entendeu? Daí a pessoa pode ficar tipo assim, ah, ela tá melhorzinha, ela faz academia, sabe? Ela tá melhor, tá comendo mais verdura. E não é, o que não é que seja ruim, isso é bom, isso é importante. Então ela precisa mudar todo o estilo de vida. E aí entrar para o mundo interno. E uma hora também tem que soltar a terapia. Não é verdade? Eu vejo pessoas que às vezes ficam 5, 10, 15, 20 anos fazendo terapia. Também tem que superar isso, né? Mas isso tudo que eu estou falando, Vera, vamos dizer assim, precisa ser gradual. A pessoa tem que ir sentindo e ela tem que se inspirar para transformar. Não é alguém que fala que vai mudar ela, não é verdade? Tem que ser alguma coisa de dentro, da emoção. Por isso que a gente fala que a emoção é importante. E emoção vem de mover, é aquilo que nos move em Não, eu direção a algo. entendo tudo isso. Eu perguntei isso porque isso veio na minha cabeça, sabe? Assim, coisas que eu tô pensando, né? Assim, pessoas assim eu fico lendo, falta dopamina na pessoa, a pessoa fica triste, eu tenho que ter mais serotonina para ficar bem, né? São coisas que Isso. existem, né? Então eu fiquei pensando, sabe, nisso aí, né? E tá perfeito. Eu agradeço muito pela colocação, Foi Vera, só porque essa é a nesse visão mesmo. sentido, assim, sabe, que eu pensei, né? É, é um mundo. O mundo materialista é como se não existisse mente, entendeu? Para eles, a mente é um epifenômeno da matéria, do cérebro. Não existe, na verdade, uma pessoa, uma mente que está pensando. Não, eles acham que é um monte de sinapse, entendeu? Ninguém provou nada, não tem um prêmio Nobel que ganhou falando que não existe nada, mas eles partem desse pressuposto. Então, é assim na faculdade, a ciência, ela vê assim, né? Hum. Pode falar, Adriana. Eu acho que uma das grandes causas do sofrimento do Ocidente é justamente essa tentativa de reprimir as emoções. E não, ao mesmo tempo que nós somos, principalmente os brasileiros, né, nós somos tidos como seres muito emocionais, mas ao mesmo tempo também somos muito reprimidos. E eu acho que um dos caminhos é a gente se permitir sentir e observar o que sente, né? Quando você fala em contemplar, eu tenho aprendido a fazer isso,
trazer para a minha vida, né, o ensinamento. Como é que esse ensinamento entra na minha vida, na minha prática cotidiana? É, eu estou muito feliz de estar aqui hoje porque eu achei que eu não fosse conseguir. E tudo que você falou hoje foi muito importante, um recado para mim, devido a justamente uma situação que eu vivi hoje, de achar Bom, que eu tinha Adriana, perdido o controle emocional, mas que na verdade agora eu percebo que eu precisava ter agido com mais firmeza. contundência, digamos assim, e, e observar e contemplar de que aquilo só foi naquele momento, que eu não sou aquela emoção, né? Então é Isso. aprender a separar as coisas. Muito grata mesmo. Que bom, Adriana, muito bom. Isso me fez lembrar também, assim, que a gente realmente precisa ter essa, é como se fosse uma abertura para poder as emoções surgirem, entendeu? Que aí a gente vai ver o que que é necessário. Se eu tenho essa abertura, eu não nego elas. E eu aprendo a direcionar aquilo, aquele fluxo. E eu não me identifico, porque quando é útil, a gente usa aquilo, aquela energia firme que é necessária, às vezes, para interromper uma negatividade. A gente vai lá e faz aquilo, mas você não fica carregando aquela raiva depois. Eu não sou a raiva, entendeu? Eu fui aquela energia firme que foi necessária para interromper aquilo. Mas aí depois eu dei sequência na minha vida, entendeu? Eu nem me oponho à pessoa. Eu quero que a pessoa fique bem, entende? Mas às vezes eu preciso cortar aquilo. Daí a energia da raiva foi muito útil, que daí já nem é mais uma raiva, assim, é uma energia, é um calor, é uma força, é uma disposição. Você fica mais incisivo, né, para fazer aquilo que é necessário ser feito, né? É se dispor a fazer o que é necessário ser feito, independentemente se é agradável ou desagradável. Se você vai sair de bonzinho, de legal, de fofinho, de camarada, entendeu? Porque às vezes a gente tem apego a esse tipo de, né, ser amado, né? E aí você não faz aquilo que deve ser feito, né? Muito bom, pessoal. Excelente. Nós vamos continuar, temos mais oportunidades à frente, então, né? Na semana que vem a gente estuda mais e continua contemplando. Eu vou compartilhar com vocês agora aqui as nossas preces finais. Deixa eu pôr aqui para compartilhar. Então, sempre que a gente faz um estudo, quaisquer méritos que tenham sido gerados, a gente fez a motivação para dar, para colorir, né, a nossa ação, a intenção que a gente faz as ações, né? Daí depois a gente termina com uma dedicação na nossa prece, né? Vamos fazer só uns instantes de silêncio para a gente pacificar nossa mente, deixar se aconchegar as emoções, inspirando e exalando, nós nos mantemos presentes. Então, que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. A gente vai concluir aqui. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra.
mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. A gente vai fazer a prece final, prece para que a tradição do Guru Padma Sambhava floresça. Que a grande tradição do Abhadhi Shantirakshita, do mestre Padma Sambhava e do rei Tritson Delsen possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Enlo cho sun ring lo che zan ning sa sun cha par pe ro jo cho sun na dang Midradusan Gele Muito bem, então muito obrigado, pessoal. Valeu pela presença. Então, até a próxima. Até a semana que vem, então. Obrigado, viu? Até. Tchau, tchau.